Oi, 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 galerinha! Tudo bem com vocês? Como passaram de final de semana? Como passaram de segunda-feira? Este vídeo é mais um vídeo de matemática. No nosso último vídeo, a prof fez, umas apresentações sobre números primos e sobre os critérios da divisibilidade, assunto que fala bem pouco na nossa apostila, certo? Mas tem mais dois assuntos que a prof prefere fazer com vocês, explicar para vocês, antes da gente retomar a apostila, certo? São assuntos que a gente precisa saber antes da gente começar com o assunto frações, certo? Vou explicar, já que eu já expliquei sobre números primos e sobre critérios da divisibilidade, agora, hoje, eu vou dar uma aula explicando o que é MDC, que significa máximo divisor comum, certo? Antes de frações, é muito importante a gente saber isso. É o MDC e o MMC. Só que eu vou começar hoje com o MDC, certo? Então vamos lá. Vamos prestar bastante atenção no que é o MDC, o máximo divisor comum. Então, olha só, a prof vai colocar no quadro para que vocês possam entender. Então, olha lá, gente. Não faz mal que vocês não estão conseguindo enxergar a prof inteira. O importante é vocês entenderem aqui, tá? Então, o MDC. O MDC, certo? O MDC é uma fatoração. O que é uma fatoração? É uma divisão. Mas uma divisão não é como a gente conhece, aquela de fazer aqui, vem um número aqui, aí um número no resultado e depois o resultado. Isso é uma divisão que a gente estuda e conhece. Na fatoração, a divisão é diferente. É uma divisão, só que uma divisão em pé. Por exemplo, vou fazer o número 12. Vou passar um risco aqui, certo? Esse risco aqui é a mesma coisa que a chave, certo? Só que na fatoração, a chave não entra mais, certo? Então, a fatoração, ela é um modo de uma divisão, mas da gente saber a tabuada de cabeça. Por que a prof tem falado para vocês, estudem a tabuada? Justamente porque nós iríamos chegar nesse assunto, certo? A fatoração, ela é uma divisão, mas eu vou precisar do quê? Saber a tabuada, certo? Então, como é que eu vou dividir? Primeiro, o número 12 é um número par. Então, eu vou ter que começar com qual número? 2, certo? 12 divididos por 2 dá quanto? 6. E aí? 6 também é par. Então, também vou dividir ele por 2. 6 divididos por 2 dá 3. E 3? O 3 não está na tabuada do 2. Então, eu vou ter que dividir o 3 por 3. Sobra quanto? 1. Lembram que a prof falou nos números primos que na fatoração nós tínhamos que chegar até 1? Chegamos. Então, acabou. Eu não vou fazer mais nada. Aí me perguntam, prof, mas eu não podia dividir 6 por 6? Colocar um 6 aqui no lugar? Prof, não posso fazer assim? Não! Por que eu não posso fazer assim? Porque vocês lembram que a prof falou que quando a gente entra nos números primos, na fatoração, para aprender a fatorar, nós usamos os critérios da divisibilidade, e aqui, nesse lado aqui, a gente usa o quê? Números primos. Somente números primos. Certo? Desse lado aqui, gente, a gente utiliza somente os números primos. E lembrando que eu começo primeiro pelo menor número primo. Então, eu começo pelo 2. O 2 é o menor número primo,
Tá, prof, por que eu não posso colocar 6? Porque 6 não é número primo, certo? Se a gente for lembrar, quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, assim por diante, certo? Então, nós começamos do menor número primo, por isso o número primo aqui, certo? Isso é uma fatoração, uma divisão em pé, certo? Aqui é a fatoração de um número por números primos. Os únicos números que vão caber aqui, gente, são os números primos. Se não é número primo, não entra aqui, certo? Vamos fazer mais um exemplo lá. Vamos lá pegar o número 15 agora. 15, passo o risco. Vou fazer essa divisão em pé. Estou fatorando. Então, vamos lá. 15. Qual número que divide 15? Vou começar pelo menor número primo. Seria 2. Só que 15 não é par. Então, eu vou para o outro menor, que é o 3. Certo? Então, 15 divididos por 3 dá 5. O 3 já não cabe mais, porque não tem 5 na tabuada do 3. Qual outro que eu vou colocar? 5. E ficou 1. Fatorei o número 15, certo? Seguindo, arrisca o quê? Os números primos aqui. O menor e depois o outro, certo? O 2 não entra? Não, porque 15 não está na tabuada do 2, certo? Então, tá aqui. Vou dar agora um exemplo. Como é que a gente acha o MDC? Máximo divisor comum. Então, vamos lá. Tenho dois números aqui. Vou pegar o número 36. E vou pegar o número 48, certo? E, claro, vou passar o risco aqui, porque o risco da fatoração, lembrando que é uma divisão em pé, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer o 36. 36 é par. Então, eu tenho que começar por qual número primo menor? O 2. Ai, prof, mas eu não sei 36 divididos por 2 quanto é que dá. Não faz mal. Eu posso pegar lá no cantinho e fazer a divisão que eu sempre faço. Posso fazer isso? Claro que eu posso. Então, vou colocar lá. 36 divididos por 2. Vamos ver. Primeiro 3 dá 1. Vou pegar o 3. Dá 2. Sobrou 1. O 16 dá 8. 8 vezes 2, 16. Ah, então é 18. 36 divididos por 2 é 18. E aí? 18 é par também. Vou continuar fatorando por 2, que dá 9. E aí? O 9 não está mais na tabuada do 2. Qual que é o outro número primo menor também? É o 3. Certo? 9 divididos por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 até chegar no 1. Então, já fatorei o 36. Agora eu vou fatorar o 48. Certo? 48 é par. Então, vou começar dividindo por qual menor número primo? O 2 também. Ai, prof, eu não sei 48 divididos por 2. Não faz mal. Posso fazer a tabuada que eu já sei. Então, eu posso pegar lá o 48 e dividir por 2 a tabuada que eu estou acostumado, certo? Então, vou pegar o 4, 2 vezes 2, 4 dá 0, abaixou o 8, dá 4 vezes 2, 8, que dá 0. Então, 48 divididos por 2 é 24.
24 também é par, gente. E aí, vou dividir ele de novo por 2. Ai, meu Deus, também não me lembro, prof. 24 divididos por 2. Não faz mal. Vou lá e faço outra continha que eu já conheço. Certo? E dá 12. Então, eu já sei que dá 24 divididos por 2 dá 12. O 12 é par, então, vou lá dividir ele por 2 de novo. 12 divididos por 2 dá 6. O 6 também é par. Então, vou dividir por 2, que dá 3. E aí, o 3 só está na tabuada do 3, que sobra 1. Certo? Deixa eu ir apagando aqui para não ficar muita coisa. Ótimo. Então, gente, fatorei os dois números, certo? Como é que eu vou fazer agora para eu achar o MDC? Então, eu vou ter que começar a olhar nos dois números o que dá para eu fazer par. Por exemplo, aqui tem 2, aqui tem 2. Ó lá, eu tenho um parzinho. Ligo os parzinhos. Ai, prof, tem que fazer essas bolinhas e tem que ligar? Tem, gente. Tem que fazer essas bolinhas, os círculos do lado, e tem que ligar um par com o outro, certo? Ah, e aqui tem 2 e aqui tem outro 2. Então, mais um parzinho. Olha lá, encontrei mais um parzinho, certo? Deixa eu trazer um pouquinho mais para perto, para vocês conseguirem enxergar melhor. Aí. Certo? Fiz mais um parzinho. Ai, prof, mas aqui tem 3 e aqui tem 2. Dá para fazer parzinho? Não. Então, eu não vou fazer parzinho. Aqui tem outro 2 e mais 3. Também não dá para fazer par. Então, eu não vou fazer. Mas, prof, aqui tem um 3 e aqui tem um 3. Então, eu vou fazer mais um parzinho. Fiz os parzinhos. Se eu faço os parzinhos, eu vou ter que encontrar o MDC. Então, como é que eu vou encontrar o MDC? Vou colocar lá. MDC, certo? De, qual que é o número? 36 e 48, fecho parênteses, eu tenho que pôr assim minha resposta. É igual a, agora é que eu uso os parzinhos. Eu tenho um parzinho de 2 vezes, é sempre vezes na fatoração, tá, gente? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho para vocês verem. Aí. Ó, um parzinho, 2 parzinhos. 2 parzinhos com 2. Vezes mais um parzinho de quanto? 3. Olha lá. Eu tenho um parzinho de 2, ó. Mais um parzinho de 2 e um parzinho de 3. E aí, eu faço a conta. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o meu MDC de 36 e 48 é 12. Certo? É 12. É assim que eu acho o meu MDC. Certo? Vou fazer de uma outra para a gente ver. Tá? Vamos lá. Vou fazer agora do número. Vou fazer um número aqui diferente. Deixa eu pensar. Aqui. Vou fazer um de 6. E vou fazer um de 12. Vamos lá. 6. Número par. Então, eu começo com o menor número primo, que é 2. 6 divididos por 2 dá 3. Que dá 3 também, 1. Nossa, prof, que rapidinho, que facinho. Sim, gente. Olha lá. Fiz uma divisão de pé, uma fatoração. E o 12? 12 também é par. Então, começa com o número primo menor, que é 2. 12 divididos por 2 dá 6. E aí, o 6 é número par. Então, se ele é número par, eu continuo com o número primo 2,
que dá 3. E aí eu passo para o 3 até chegar no 1. Ótimo! Aí já fatorei. E agora? E agora eu vou fazer os parzinhos. Olha lá, aqui eu tenho um par, aqui eu tenho outro par. Então, fiz um par. Ah, e aqui é 2 e aqui é 3. Não faço par. Mas eu tenho 3 aqui com 3 aqui. Então, eu faço outro par. Então, como é que fica? O MDC de 6 e 12 é igual a quantos pares eu tenho? Eu tenho aqui o par. Um par de 2 vezes um par de 3. 2 vezes 3, 6. Então, o MDC de 12 e 6 é 6. Achei. Certo? Esse é o maior número que os dois se acham. A gente encontra um número comum que vai ter tanto no 6 como no 12. Por isso, o máximo divisor comum. Porque ele tem que ser divisível pelos dois números. Certo? Então, achei aqui. Certo? Lembrando. Vamos lá. Vamos lembrar agora. Números primos. Deixa eu vir mais. Aí. Os números primos que nós encontramos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e nós temos mais, certo? Vamos até aqui para a gente poder já ter alguns números primos, certo? Do menor para o maior, certo? Outra, quando a gente faz uma fatoração, vou colocar aqui o número, deixa eu ver um número aqui que eu possa pensar. Vamos colocar lá o número 36, de novo, só para a gente ter de exemplo. E eu vou fatorar, o 36 é número par, então eu começo com 2. Eu já tinha feito lá, 36 divididos por 2. Prof, eu não lembro quanto que é 36 divididos por 2. Posso fazer a continha de divisão aqui que eu conheço, certo? Vou pegar o número 3. Então, eu já sei que 36 divididos por 2 é 18. 18 é outro número par, então eu continuo com o mesmo número primo, certo? Eu não mudo o número primo, só se precisar. Então, que dá 9. Olha lá, o 9 não tem na tabuada do 2, então eu vou mudar para o próximo número primo, que é 3. 9 divididos por 3 dá 3. Até chegar em 1. Então, o que eu não posso esquecer? Os números que vêm deste lado aqui são somente números primos. São só números primos. Não entra outro, certo? Na fatoração não entra outro. É somente o número primo. Nessa divisão de pé, os únicos números que entram são os números primos. E lembrando que é sempre o menor número primo. Certo? Certo, prof, mas eu fiquei com uma dúvida. E se
eu começo com o 2, eu posso pular lá para o 7? Posso. O 7 também é número primo. Então, não importa se eu não fiz o 3 e o 5, certo? Por exemplo, vou dar mais um exemplo. Olha lá. Vou pegar o número 14. Ixi, tem que pegar outra canetinha. Por exemplo, olha o número 14. Certo? Então, o 14, ele é par. Eu começo pelo qual? Pelo menor número primo, que é 2. 14 divididos por 2 dá quanto? Dá 7. Mas, prof, eu posso colocar o número 7 direto? Claro que eu posso. O número 7 não é número primo, então eu posso colocar o 7 aqui. Eu não preciso seguir uma ordem. Eu só tenho que seguir a ordem que é do menor para o maior. Eu posso pular o 3 e o 5? Posso. Certo? Por quê? Porque o 7 não está na tabuada do 3. O 7 não está na tabuada do 5. O 7 vai estar na tabuada dele mesmo. E aí, sobra 1. Certo? Então, olha, eu tenho aqui 2 números primos. O menor e o maior. Só que eu tenho que sempre iniciar pelo menor. Por exemplo, tem número que se eu for colocar aqui, por exemplo, o 9, eu não vou começar com 2. Eu vou começar com qual? Com o 3. Certo? Então, não tem problema ser assim? Não, gente. O que eu não posso fazer é ao contrário. Certo? Eu não posso começar aqui, ó, já com o 9 direto. Por quê? Porque o 9 não é número primo. Então, eu não posso fazer isso. Eu tenho que começar do menor para o maior. Ah, prof, mas você repetiu os dois iguais. Não tem problema. Certo? Por quê? Porque eu tenho aqui 2 números primos. Certo, gente? Então, esse é o MDC que a prof queria explicar para vocês. Vou passar alguns exercícios, certo? Vou passar alguns exercícios para vocês, para a gente poder treinar isso, certo? Mas é muito legal, é muito bom. Lembrando que essa é uma fatoração já de crianças grandes. Então, a gente não vai mais usar aquela mesma divisão que a gente está acostumado numa fatoração, a gente usa a divisão de pé, certo? Como é essa aqui agora. Então, eu preferi já ir explicando isso para vocês, porque logo nós já vamos entrar em fração e é bom que vocês já estejam sabendo. Então, é isso. A prof queria explicar primeiro o MDC. Num outro vídeo eu vou fazer sobre o MMC. O importante é vocês entenderem o MDC, que aí o MMC fica muito mais fácil. Certo? Então, é isso. Nós vamos falar mais sobre esse assunto, tá? Para vocês entenderem bem. Lembrem de marcarem o que vocês não entenderam para a prof poder ir explicando, certo? Então, era isso da aula de matemática que a prof queria explicar para vocês, certo? Então, ficamos por aqui. Se cuidem, ó. Beijos. Lembrem, estudem a tabuada. Beijos.